Olá, eu sou o Bruno Barbieri e hoje a gente fala um pouco sobre a eficácia da Coronavac. Essa semana o Instituto Butantan liberou os resultados do estudo sobre a eficácia da vacina. Mas se você utilizasse aqueles dados para calcular a eficácia, você chegava num resultado diferente. Isso acontecia porque o método estatístico que eles utilizaram é diferente do que comumente a gente costuma utilizar. A gente não, né? Os pesquisadores. E para explicar esse método que eles utilizaram, primeiro precisa entender como funciona o estudo científico, pelo menos para testar a eficácia de uma vacina. O padrão ouro, ou seja, a melhor forma que você poderia conduzir um estudo, seria recrutar diversos voluntários e esses voluntários dividir em dois grupos. O grupo A que tomaria a vacina e o grupo B que tomaria o placebo. Após a aplicação dos dois, expor os grupos ao Covid, né, o coronavírus, o vírus propriamente dito, você conseguiria calcular a eficácia da vacina. O número de infectados que tomaram a vacina dividido pelo número de infectados que tomaram placebo, você calculou o risco relativo. O risco relativo é o risco calculado de uma pessoa que tomou a vacina sobre o risco da pessoa que tomou o placebo. Qual que é o problema? O problema é que nenhum comitê de ética permitiria que conduzisse um estudo desse tipo, né? Expor as pessoas diretamente ao vírus, já que é um vírus potencialmente mortal. Então, é preciso selecionar alguns grupos de voluntários, mas o ideal é selecionar grupos que entrem em contato com o coronavírus de forma mais frequente. Foi o que o Coronavac, né, o pessoal que conduziu o estudo, fizeram. Eles recrutaram voluntários que são profissionais da área de saúde, que trabalham em hospital. Mas como que foi feito então esse teste estatístico que eles utilizaram? Eles utilizaram o Hazard Ratio. Qual que é a diferença do Risk Ratio, ou risco relativo que eu acabei de contar? É que ao invés de você utilizar o número de infectados dividido pela amostra, você utiliza o número de infectados dividido pelo tempo. Só que o tempo seria o tempo que cada pessoa foi exposta ao vírus, ou melhor, exposta durante o estudo inteiro, né? A possibilidade de ela ter se infectado. Então, vamos supor um estudo que durou 6 meses. Se a pessoa entrou no mês 1, ela ficou exposta ao vírus ou exposta à participação, né? 6 meses. Se a pessoa entrou no 5º mês, ela participou do estudo apenas 1 mês. Ela ficou exposta todo esse tempo a 1 mês. Então elas têm pesos diferentes. Por isso que utiliza o tempo em vez de utilizar a amostra total, porque cada pessoa tem um peso diferente. É como se fosse uma média ponderada. Então você pondera pelo tempo da pessoa. E por que eles preferiram utilizar profissionais da área da saúde ao invés de pessoas normais, igual as outras vacinas fizeram? Porque eles quiseram colocar a vacina no pior caso possível, que são os profissionais da área da saúde, que eles têm contato com frequentemente com pessoas que estão com Covid e também estão expostos a grande quantidade do vírus. Então, por isso que quando um dos pesquisadores foram falar da eficácia da vacina, ele disse que mais importante do que os 50,38% que o estudo apresentou foi o hazard de 23,64%. Isso significa que a vacina passou por um estresse muito grande, ou seja, que grande número de pessoas foram infectadas num curto período de tempo. Lembra que eu falei que o hazard era o número de infectados pelo tempo. Então, se o tempo é muito grande, o hazard diminui. Mas se o tempo é curto, o hazard aumenta. Ou se o número de infectados é muito grande, o hazard também aumenta. Que foi o caso deles. Um grande número de pessoas foram infectadas em um curto período de tempo. Por isso que ele ficou tão feliz com aquele 25,64 que foi apresentado. Porque então a vacina foi testada numa situação muito crítica. E qual que seria a diferença, por exemplo, se testasse num grupo normal de pessoas, como outras vacinas fizeram? O que acontece é o seguinte, vamos pensar numa vacina A que ela tem 95% de eficácia no grupo normal. Ou seja, se a pessoa toma vacina, a cada 100 pessoas que tomaram vacina no dia a dia aqui, que foram expostas ao vírus, 95 vão desenvolver imunidade, 5 não. Mas a chance dessa pessoa ser exposta ao vírus, né, é pequena, comparado a um profissional da área da saúde, e a quantidade é muito pequena também.
Às vezes essa vacina ela pode gerar uma imunidade na pessoa, mas por uma pequena quantidade do vírus. Se essa pessoa tivesse sido exposta a uma grande quantidade do vírus ou exposta frequentemente, pode ser que essa vacina não seja eficaz para esse tipo de situação. A Coronavac, a princípio, ela ou pelo menos ela foi testada nesse tipo de ambiente. Então, embora a eficácia dela seja de 54,34%, isso é na pior hipótese. Talvez se ela tivesse sido testada em pessoas normais, a eficácia dela fosse bem maior, e possivelmente é. E se você pegar essas vacinas que estão liberadas no mundo, estão sendo aplicadas, que foram testadas em pessoas do cotidiano e testasse apenas e exclusivamente em profissionais da área da saúde, muito provavelmente a eficácia dela seria menor. Tá? Então não fique triste quando você vê que a eficácia dela é só 50%. Não, é 50% no pior caso possível. Né? São profissionais que estão no dia a dia em contato com o vírus em grande quantidade. Não é o seu caso, possivelmente. E também a eficácia dela é de 100% de você não ser hospitalizado, não precisar ficar internado numa UTI ou numa clínica. Ou seja, se todo mundo tomar essa vacina, o Covid vai de fato virar uma gripezinha, tá certo? Então qualquer dúvida você deixa nos comentários aí, e no próximo vídeo eu tento sanar essas dúvidas, certo? Um abraço.